Pessoal, bem-vindos ao curso Arduino Automation. Agora saiu, vai para valer. Estou eu aqui barbudo e cabeludo, mas agora vai. E pessoal, valeu aí pelo apoio, pela paciência de vocês, por quem ficou barbudo aí também. Obrigado aí pelo apoio, valeu. Bom, a aula hoje é sobre o Ethernet Shield. Vamos lá. Bom, sobre o Ethernet Shield, é importante primeiro a gente entender o que é Ethernet. Vamos simplificar as coisas e dizer que é uma rede de computadores. Então vamos ver o que nós temos na mesa. Eu tenho aqui um Ethernet Shield W5100. Ele é o conhecido como oficial, que tem a biblioteca oficial do Arduino. Esse daqui é o Ethernet Shield ENC28J60. Ele não tem uma biblioteca oficial do Arduino, ele tem uma biblioteca suportada pela comunidade, então sempre foi um desafio fazer esse cara aqui funcionar. E esse daqui é um módulo de Ethernet. Ele não é conhecido como Ethernet Shield, porque Shield é esse formato aqui que encaixa em cima do Arduino. Quando ele é módulo desse jeito, que as conexões não casam com as conexões do Arduino, ele é conhecido como módulo, mas é o mesmo chip do ENC28J60 que tem aqui. Então eu ligando esse shield aqui ou ligando esse módulo no Arduino, o efeito é o mesmo. Tenho aqui também um D-Link, que vocês devem ter na casa de vocês, wireless. Ele tem as ligações aqui dos computadores, ou seja, os computadores podem se conectar com ele, através dele, via wireless ou via cabo. E esse último aqui, lugar para ligar o cabo, é onde a gente liga o modem que dá acesso à internet. Então a gente vai entender um pouco dessa diferença da rede Ethernet, que é a rede de computadores conectadas através do roteador, e a internet, e aí a gente vai entender isso. Estou aqui também com um iPod. É nesse iPod que eu vou fazer o acesso à página HTML do Ethernet Shield que a gente vai ver. Então é isso aí, é isso que a gente tem hoje, é isso que a gente vai mexer. O Arduino Uno eu vou utilizar para a aula, mas eu vou colocar um material também adicional sobre o Mega. Bom, e cabos, né? A gente vai precisar de um cabo de rede, um cabo de USB e jumpers para fazer as ligações. Beleza? Vale a pena dizer que esse assunto sobre Ethernet para o Arduino não é um assunto novo. A gente já falou desse assunto na aula 4 do curso Arduino Advanced, mas foi um assunto que gerou muitas dúvidas. E eu juntei 3 dúvidas principais para abordar nessa aula. Foi o material que ficou pendente, eu quero trazer isso para essa aula. Então vamos lá, uma das perguntas que sempre incomodou muitas pessoas em geral, um colaborador nosso que abriu um tópico no fórum sobre isso, é a questão de colocar um botão numa página HTML e fazer esse botão acionar um dispositivo, simplesmente isso. Com a biblioteca mesmo oficial do W5100, é um pouco complicado fazer isso. Então quem assistiu a aula 4 do curso Arduino Advanced pode ver que não é simples fazer isso. Então eu quero, com a biblioteca que eu estou lançando para a plataforma supervisória, resolver isso. Outra dúvida comum é o Arduino ser acessado de fora. Então as pessoas têm essa dúvida que eu estava falando agora do Arduino estar ligado no roteador, porque ele não consegue acessar o Arduino dele pela internet lá do escritório até a casa dele. Então isso também a gente vai ver hoje como fazer. E outra crítica aí que também se faz em forma de dúvida é sobre o material do ENC28J60, que a aula que eu fiz, a aula 4 do curso Arduino Advanced, eu não falei sobre o ENC28J60, até porque na época a biblioteca nem estava amadurecida tanto quanto está hoje. Então acho que agora é possível fazer isso. Agora então vamos falar das dificuldades de quem está começando. Porque quem já assistiu a aula do curso Arduino 4 sobre Ethernet Shield, ou quem já mexeu com Ethernet Shield, já tem uma noção. Mas quem está começando, assistir uma aula complicada acaba prejudicando mais do que favorecendo. Então a ideia aqui é que eu vou apresentar agora para vocês como é que funciona, tanto para o Ethernet Shield, o W5100, quanto para o ENC28J60. Então nós vamos ver como é que funciona essa biblioteca, como adicionar um botão para acender um dispositivo, e depois nós vamos ver como fazer funcionar essa biblioteca no
W5100 e depois no ENC 28J60, tá bom? Então é simples assim, a gente vai colocar a biblioteca para funcionar e vamos explicar como ela funciona, beleza? Vamos lá? Bom, então estou com a luz do quarto aqui desligada, vou acessar o meu iPod aqui, o navegador Safari, e eu vou agora aqui navegar 192, já está aqui, ó, 192.168.1.25. Ele está acessando, ele acessou a página, tem as opções de ligar lâmpada e ligar ventilador. Vou clicar no ligar lâmpada, para ele então mudar o status do botão para desligar, né? E aí ele ligou. Pronto, agora ele ligou a nossa lâmpada. E se eu apertar agora desligar lâmpada, ele vai fazer o processo inverso. E é isso aí. Então essa é a funcionalidade da biblioteca, ela facilita aí colocar esses botões na página para vocês fazerem esse tipo de funcionalidade e fica bacana, tá bom? Bom, pessoal, então o que a gente viu aí funcionando foi aquele quadro que eu montei no quartinho, acendendo e desligando a luz do quartinho. A gente vai ver mais sobre esse quadro na aula 4, que é sobre a plataforma do supervisório, né, o Arduino supervisório e a sua plataforma. Mas o importante é saber que o que estava rodando ali era a biblioteca Ethernet SUP, tá? Que ela que faz aquele HTML bacana no iPod que eu utilizei aí. E então tem algumas vantagens, né? Como o código é fácil de fazer, então a gente vai ver daqui a pouco, o código é super simples de colocar essa biblioteca para funcionar. O HTML que ela gera são botões grandes, então um dos problemas aí que existe quando a gente faz o HTML é quando a gente enxerga ele no navegador do computador, ele tem os botões tamanho normal, que é clicável com o mouse. Mas quando a gente abre num iPhone, num iPod, enfim, o botão acaba ficando pequeno. Então eu fiz aí o HTML já pensando nisso, coloquei os botões grandes, utilizei algumas técnicas de estilos e CSS. E os botões são dois tipos, né? O flip-flop, que ele faz isso exatamente que a gente viu, ligar quando clica uma vez e desligar quando clica a segunda vez, no caso de ligar e desligar aparelhos, né? Lâmpada, ventilador. E existe um outro tipo que a gente vai ver no código, que é o botão switch, que é para disparar dispositivos, um dispositivo que precisa de um pulso, como uma fechadura, que a gente não precisa ligar e desligar a fechadura, basta mandar um pulso para ela destravar. Então a gente vai ver isso também. E que essa biblioteca Ethernet SUP existe as duas versões, tanto para a W5100 quanto para a ENC 28J60. A gente vai ver isso agora na montagem. A gente vai fazer a montagem dos tipos de Ethernet Shield barra módulos, né? Ou seja, são três tipos, dois Ethernet Shields, um do W5100, outro do ENC 28J60 e o módulo do ENC 28J60. E a gente vai fazer a montagem no Arduino Uno, no Mega, e eu vou mostrar para fazer uma apresentação breve para vocês do Arduino supervisório. Vamos lá? Então, pessoal, aqui a gente tem o material para montar o Ethernet Shield W5100 no Arduino. Eu estou com o Arduino Uno, vou fazer um encaixe da placa do Ethernet Shield 5000 W5100 no Arduino Uno. É tranquilo o encaixe porque basta alinhar com os pinos de trás, ó. O importante é estar alinhado aqui a parte de trás. Então isso aqui é a montagem do W5100. Conectei o cabo de rede, vou conectar um cabo USB. O cabo USB a gente vai ligar no computador para passar a programação e o cabo de rede vai no roteador. No roteador vocês precisam prestar atenção pelo seguinte: uma das portas ela está separada das outras, certo? Uma porta aqui ela tem inclusive uma separação física das outras, porque essa porta separada é a porta que é onde a gente liga o modem da internet.
Essas portas aqui que estão juntas, 1, 2, 3 e 4, são onde a gente liga os computadores que vai na rede. É para ligar nas quatro portas que estão numeradas, 1, 2, 3, 4. Aí pode ser qualquer uma delas. E é isso. Essa é a ligação então do Ethernet Shield W5100 no Arduino Uno. Agora eu estou aqui com o Arduino Mega. O Arduino Mega ele tem muito mais portas que o Arduino Uno, mas essa parte onde encaixa o Shield, ela é igual a do Arduino Uno. Então a forma de conexão aqui é a mesma, ou seja, vou pegar o Ethernet Shield, igual eu fiz no Arduino Uno, alinhar aqui as portas, alinhando, ó, não alinhou esses pinos aqui, ó. Então eu tenho que alinhar esses pinos. Olha lá. Agora alinhou os pinos aqui do botão do reset. Então agora eu vou conseguir encaixar. Fica meio flutuando aqui no meio do caminho, ó. Mas casando esses pinos aqui do conector de CSP, tudo resolvido. Mesma coisa do Arduino Uno, né? Vamos espetar o cabo de rede e vamos espetar o cabo, desculpa, o USB e o de rede agora. Bom pessoal, estou aqui então com o Ethernet, módulo Ethernet ENC 28J60. Esse módulo aqui eu vou ensinar para vocês como ligar no Arduino Uno. Esses pinos daqui tem que ligar nas portas do Arduino. Então, como esses pinos são macho aqui e aqui eles são fêmea, então eu preciso fazer uma emenda entre jumpers fêmea e colocar um macho aqui do outro lado para ligar aqui, então fica meio confuso. Vou usar essa peça aqui, que é um adaptador que eu desenvolvi para a plataforma do supervisório, e ele transforma pinos desse formato aqui em bordas. Então eu tenho aqui o cabo de rede, o roteador, o adaptador, o módulo ENC 2860, o Arduino, um cabo USB. E eu vou usar mais um outro cabo, que é esse aqui, ó, que é um cabo flat, que eu vou conectar ele. Eu tenho uma indicação de pino 1 aqui no meu adaptador do supervisório, e eu vou ligar o fio vermelho voltado para o lado do pino 1 aqui, tá? Então esse aqui encaixa perfeito. Já no módulo são 2, 4, 6, são 12 pinos, então vai ficar pino para fora. Então eu vou ligar ele aqui da seguinte forma: o pino vermelho eu vou colocar aqui para o lado do ground e 3,3 volts, porque aqui vocês vão ter indicação dos pinos. Então a hora que eu faço isso, que eu ligo ele assim, ó, vai sobrar pino aqui para fora, eu vou ligar ele assim. Quando eu liguei assim, agora eu vou mapear os pinos daqui para cá. Então aqui, a hora que ele casa no meu conector aqui, ele está casando nos pinos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó. 12 é os 5 volts e o 11 é o ground. Então eu vou pegar o pino 11, vou ligar um fio preto que vai lá no ground. Então eu estou mapeando exatamente os pinos que tem ali, eles têm a correspondência deles aqui, e eu vou ligar agora aqui, ó, ground com Arduino, ó lá, na barra de pinos, lá onde tem o ground e onde tem os 5 volts. Ó, ground, 5 volts. Então, já liguei a alimentação do nosso módulo. Então aqui do nosso mapeamento, nós temos agora o pino 6, que vai no 13. Então vamos lá, então vou ligar aqui no pino 6, vou ligar na porta 13 do Arduino. Então vamos lá na porta 13, ó, a ref, ground, porta 13. Tá, o pino 8, que é o SO, vai na porta 12. Agora nós temos aqui o pino SI, que é o pino 5.
Então nós temos que ligar aqui o pino 5 na porta 11. Aí falta o Cable Select, que é a porta 10, que está no pino 3. Então vamos ligar aqui no pino 3. Que é o Cable Select na porta 10, é o pino chamado CS na porta 10. Faltou o INT, que vai aqui do 10, do pino 10. Esse é o INT, vai na porta 2, que é a porta de interrupção 0, 1, 2 do Arduino. E o pino 4, que é o reset, que vai lá no reset do Arduino. Então o pino 4 aqui, ó. Vai lá no reset do Arduino. Pronto, com isso a gente tem o módulo conectado então no Arduino Uno, basta conectar o cabo de rede. Agora a gente conecta o cabo USB e basta subir a programação, que é a biblioteca que a gente vai ver aí para a programação do ENC 28J60. Bom pessoal, então eu estou aqui, agora eu mostrei como é que faz essa montagem para vocês do módulo ENC 28J60 no Arduino Uno. Para vocês ligarem no Mega, tem algumas diferenças, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou ligar o D2, que está ligado aqui no Arduino, no pino digital 2, vou ligar no digital 2 da 0, 1, 2 do Mega. Então eu estou ligando aqui. Eu tirei da digital 2 do Arduino e coloquei na digital 2 do Mega. Então eu vou tirar a porta 13 aqui do Arduino. No Mega eu não vou ligar de novo na porta 13, eu vou ligar numa outra porta, eu vou ligar na porta 52. Então nós temos aqui, ó, a última porta aqui é a 53, que está bem aqui, e do lado dela tem um ground. A 52 então é a porta, ó, ground. E aqui 53, 52, olha ela aqui. O que estava ligado então o do 13 foi para 52. O da porta 12, que estava na porta 12 do Arduino Uno, vai para a porta 50, é a do lado aqui. Vai para a porta 50 do Arduino Mega. O que estava ligado na porta 11, que é esse amarelo aqui, vai para a porta 51. Então tá aqui 53, essa é 51. E o que estava ligado na porta 10 vai para a porta 53, que é a última aqui. Então fica ligado assim, ó. Aí vocês têm aqui ground, aí vocês acham um ground, liguem no ground. O Mega tem bastante ground. Vou utilizar até esse aqui do lado da porta 53, ó. Tem um ground aqui. 5 volts fica lá na mesma posição da barra de 5 volts aqui, ó. Vin, ground, 5 volts. Então vai no 5 volts. E faltou o último pino aqui, que é o reset. Então também fica no mesmo lugar aqui, ó, reset. Reset. Pronto, essa é a ligação então do Ethernet Shield. Vamos ligar aqui no roteador e ligar o cabo de USB. Então substituímos o Arduino Uno pelo Mega fazendo essa ligação, tá bom? Bom pessoal, eu mostrei para vocês aí na montagem esse cara aqui, que é o adaptador de pino para borne, que é da linha do supervisório. Deixa eu mostrar mais algumas coisas da linha do supervisório que vão para a loja agora. É o seguinte, esse aqui é o Arduino supervisório, que vocês já conhecem, tem lá na loja, tá? Já tá, esse aqui tá com um chip aqui. Esse aqui é um distribuidor de alimentação da linha do supervisório, que entra com o plug P4 aqui, 12 volts, distribui 12 volts. Tem 1, 2, 3, 4, 5 saídas 12 volts aqui e um jumper para ligar ou desligar e um LED para indicar se está com alimentação ou não. Isso aqui alimenta, aqui nesse caso, ó, eu estou alimentando 12 volts, entrando 12 volts aqui. Todos os módulos da linha do supervisório são 12 volts. Bom pessoal, então a gente viu as montagens entre o Ethernet Shield e o Arduino. Lógico que para fazer funcionar o acendimento da lâmpada que nem eu demonstrei aqui,
nessa aula, precisa fazer a ligação também com o módulo de relé. Mas isso é assunto para a próxima aula, que nós vamos ver em detalhes essas ligações com o módulo de relé. Nós vamos ver agora a questão da instalação da biblioteca. Então, a instalação é a mesma para os dois, tá? Mas depende de qual modelo do Ethernet Shield você está utilizando. Se for o W5100, a biblioteca que vocês vão instalar é a Ethernet SUP W5100. Ou o Shield ou o módulo do ENC28J60 é a Ethernet SUP ENC28J60. Essa biblioteca ela deve ser instalada na pasta Libraries do Arduino. Em geral, no Windows ela fica na pasta Meus Documentos /Arduino/Libraries. Se a pasta Libraries não existir dentro dessa pasta Arduino que fica em Meus Documentos, vocês podem criar ela, tá? No macOS fica na pasta pessoal, né? Na Home /Documents /Arduino/Libraries. E no Linux vocês podem encontrar igual ao Mac, ou encontrar dessa forma que eu coloquei aqui, que é /Home /Documents /Sketchbook /Libraries. Então, a mesma coisa, se não existir a /Libraries, cria ela lá e joga a pasta da biblioteca, desculpem, dentro dessa pasta Libraries. Então, vamos ver isso aqui, porque inclusive vocês vão encontrar a biblioteca no fórum, tá? serialink.com.br/fórum. Vocês vão vir aqui na parte do curso Arduino, aqui na categoria do curso Arduino, em módulo Automation. Eu já coloquei aqui o tópico, né, o fórum aqui para discussão sobre essa primeira aula que nós estamos fazendo agora. E aqui dentro da aula já tem um tópico novo, que eu acabei de criar para baixar a biblioteca. Então, neste tópico aqui, link para download da biblioteca, vocês vão ter os dois modelos, o W5100 e o ENC28J60. Eu vou baixar primeiro a W5100. As duas, na questão de funcionamento, são iguais, tá? Ethernet SUP. E vou colar aqui, ó, Meus Documentos Arduino Libraries. Olha ele aqui, ó, essa pasta aqui. Eu vou colar ele aqui e basta fazer um extrair. Se vocês não tiverem um descompactador, o importante é instalar e fazer uma extração com que ele fique dessa forma aqui, ó. Essa pasta do macOS pode apagar, não tem necessidade. E fique a pasta aqui com o mesmo nome, ó, do zip, e dentro estão os arquivos CPP e .h da biblioteca, e mais um exemplo que vem junto aqui. Então, a hora que eu abro o meu Arduino, tá, bom, então, como qualquer biblioteca que a gente instala, basta vir em File, Examples, e ela vai estar aqui, ó. Que a que eu acabei de instalar foi essa, Ethernet SUP W5100. Aqui, olha o sample dela aqui. Bom, então pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no código, esse de exemplo que a gente abriu. Eu coloquei aqui só 3 portas, tá? Então, eu coloquei uma porta sendo a 5 para a lâmpada, a 6 para o ventilador e a 7 para a fechadura. Aqui no setup, na parte do setup do código, eu faço o begin da biblioteca, passando o MAC address e o IP address. Isso inicia a biblioteca, faço um server.begin para ele iniciar a parte do servidor. Configuro as portas dos botões como sendo de saída para ativar dispositivos externos, e coloco o estado inicial das portas como desligado, né? O estado low. Aqui entra a parte sobre adicionar os botões na biblioteca. Então eu utilizo essa função addButton para adicionar o botão e passo os seguintes. Aqui eu tenho uma colinha aqui, ó, do que eu vou passar para a função. Eu tenho que passar qual é o button pin, ou seja, qual é o pino, né, ou a porta que vai ser ligado o botão, o texto de ligado
e o texto de desligado. E o tipo de botão, que é aquilo que eu falei sobre o tipo flip-flop, que é no caso da lâmpada e do ventilador, porque eles alternam de estado. E no caso da fechadura, o tipo de botão é switch, tanto que não tem o texto para o desligado. Aqui no loop, eu tenho primeiro uma função que faz a carga do SML, do HTML, passando aqui o server. E feito isso, eu posso verificar se algum botão foi pressionado. Então eu chamo essa função aqui getLastClickedButton, e ele vai me retornar a porta, o número da porta do botão que foi pressionado. Então, sabendo esse número da porta, eu consigo igualar ele, saber se ele é a porta da lâmpada, se é a porta do ventilador ou da fechadura. E uma outra variável aqui que eu vou buscar lá também é o estado que o botão está, se ele foi clicado para ativar ou clicado para ligar ou desligar. Então eu passo para essa função getButtonState o botão que nós acabamos de verificar que foi o último clicado, e ele vai me dizer o estado. Então eu verifico se o botão que foi clicado é igual ao da lâmpada. Se foi, eu simplesmente escrevo na porta da lâmpada o estado que é desligado ou ligado, dependendo do que voltou aí da interação do usuário com o HTML, lá com o botão HTML. Se não foi pressionado nenhum botão, esse last button não vai retornar, não vai entrar nenhum if, porque ele não vai ser igual à porta da lâmpada, nem do ventilador e nem da fechadura, e vai continuar em loop até que algum botão seja apertado. Então, como vocês podem ver, é super simples, tá? Tem um delay aqui no final. Então, como vocês podem ver, é super simples. Basta pegar qual o último botão, qual é o estado dele, comparar com as portas que a gente tem e ligar a porta certa aqui. Bom, pessoal, a gente viu aí que o código é bem simples. A gente viu a versão para o W5100. O Enc 28J60 é o mesmo procedimento de instalação, o código também é igual, tudo igual. A gente vai falar um pouco mais sobre o Enc 28J60 no final da aula, que é a terceira dúvida, mas vamos em frente. Bom, pessoal, então sobre essa parte de disponibilizar o Arduino na internet, as principais dúvidas que eu tenho recolhido aí em fóruns, e-mails que o pessoal me manda, se com o Ethernet Shield dá para acessar o Arduino, né, da internet. Então muita gente confunde a questão da Ethernet com internet. Nós vamos deixar isso mais claro agora. O que compõe, né, a internet, essa rede mundial de computadores, e qual que é a diferença entre a nossa local e a mundial, ou seja, a Ethernet e a internet. Então, dito isso, tendo essas dúvidas em mente, eu desenhei aqui o nosso cenário, o que a gente tem normalmente em 99% dos cenários aí. Em casa a gente vai ter mais ou menos isso. É o que? Um roteador, que ele é que vai estar centralizando os dispositivos conectados na rede. Então aqui vai estar ligado o Arduino, vai estar ligado via cabo. Aqui eu fiz um desenho de um cabo aqui ligando o Arduino via cabo no roteador, mas via wireless também tem computadores que acessam, o próprio celular e tudo, que vai estar tudo ligado aqui no roteador. Então nós temos aqui o computador, o Arduino com a Ethernet Shield, e o roteador, ele por sua vez vai estar conectado no modem, tá? E o modem é que faz essa conexão com a internet. Esse perímetro aqui que está em vermelho, o que está dentro é o que a gente costuma chamar de Ethernet, ou seja, essa parte que está dentro da linha vermelha é uma parte fechada que está sendo gerenciada pelo roteador. Então tudo que está sendo trocado entre arquivos, né, uma chamada que a gente faz aqui do computador para acionar a página do Arduino, lá, chamar um endereço do Arduino, tudo isso está sendo resolvido pelo roteador internamente e não tem nada a ver com a internet. Então essa é a nossa rede local de computadores e dispositivos. Mas o importante, a palavra-chave aqui é local, ou seja, o que está dentro dessa linha vermelha é local. Tá, mas aí o nosso computador ele acessa a internet. Por quê? Porque o roteador ele faz o caminho de saída para o modem de forma transparente. O problema é o caminho de volta.
é a internet enxergar a nossa rede local. Por quê? Porque quando eu estou lá no escritório, por exemplo, e eu quero acessar a minha rede aqui de casa, eu vou ter que digitar um endereço. Não vai ser mais o IP que eu vou digitar lá do Arduino 192.168, vai ter que ser um endereço do modem. E aí, que é o que lá do escritório eu vou enxergar, vai ser o modem, eu não vou enxergar o Arduino. Por isso que eu preciso de uma rota criada aqui, para que essa rota vai ser um túnel que vai me deixar entrar. Você precisa dizer para o túnel para onde que você quer ir e em qual porta. Então, criando essa rota aqui da internet para dentro da nossa rede local, eu não vou abrir a rede toda, porque a rota ela foi exclusivamente criada para acessar o endereço IP do Arduino local do Arduino na porta 80, que é normalmente a porta que a gente usa no Arduino. Então essa rota precisa ser criada aqui. Então é isso que é o ponto-chave dessa parte aqui, criar uma rota de entrada da internet para a rede local. Ela é configurada aqui dentro do roteador. Nós vamos ver isso, que é o endereço do meu roteador. Eu estou na minha rede aqui de casa, vou entrar no endereço que é o 192.168.1.1. Vocês vão ter o roteador de vocês aí. O meu é um Netgear. Cada roteador, cada modelo de roteador utiliza uma página diferente com comandos diferentes. Então isso é uma outra coisa que gera muita dúvida. Eu não tenho como colocar aqui na aula todas as configurações possíveis de todos os roteadores possíveis. Então eu vou mostrar aqui no Netgear e vou pedir para vocês no fórum, se vocês tiverem dúvida aqui na parte aqui no curso Arduino Módulo Automation, aula 1 do Ethernet Shield, vocês podem criar novos tópicos aqui. Eu vou até fazer isso agora, vou criar um tópico novo aqui. Então é isso que vocês vão fazer aqui, colocar as dúvidas de vocês. Não consegui, Renato, não consegui configurar o meu roteador, é modelo tal, tal, tal. E vamos discutindo por aqui pelo fórum, tá? Voltando aqui ao meu Netgear, vocês vão procurar uma configuração no roteador de vocês, algum nome parecido com esse aqui, encaminhamento de porta / acionamento de porta. Então é aquilo que a gente estava vendo. Eu preciso ter o encaminhamento da porta para que eu consiga acessar do escritório, entrar por esse encaminhamento. Então esse encaminhamento vai ser exclusivo para acessar o meu Arduino. Bom, eu vou criar um encaminhamento de porta. Como a gente usa sempre HTTP, que é a porta 80, então ele já tem algumas coisas prontas aqui para auxiliar a gente. A gente sabe, são portas fixas, né? HTTP normalmente é a porta 80, FTP normalmente é 21. Então aqui ele já tem algumas coisas prontas para a gente aqui. Basta selecionar HTTP, colocar o endereço IP onde está o seu Arduino na rede local. Então é aquela configuração que a gente faz aqui, nesse endereço aqui. Então o meu está 192.168.1.177, eu vou colocar isso aqui, 177, e clica em adicionar. Pronto, isso daqui foi criada a rota. Agora se eu acessar o meu IP, então aí entra um outro passo aqui, que é descobrir qual é o IP do meu modem. Aqui eu utilizo uma técnica que é acessar um site chamado meuip.com.br. Meu IP então é esse, 192.121.220.203. Eu copio ele. Daqui não vai funcionar, lógico, eu precisaria estar numa rede fora. Mas eu colocando, vamos dizer que eu estou lá no escritório, eu abri o navegador, coloquei esse endereço, a hora que eu dei Enter aqui, ele foi parar lá no meu Arduino. E aí aqui ele vai abrir a página do Arduino de forma externa, vamos dizer assim. Então quando a gente fala de internet, a gente está falando da parte externa da nossa rede local. E a rede local é conhecida como Ethernet. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vocês configurem o roteador de vocês. Dúvidas, já tem aqui o tópico no fórum. Tá bom? Então deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, agora vamos falar então um pouco sobre o ENC 28J60, que
é a última parte dessa aula. O Enki 28J60 ele é muito bom. Eu achava que não, que ele era ruim, mas ele é muito bom porque ele é versátil. A questão da biblioteca dele, na verdade, é mais uma questão de que ninguém parou para implementar uma versão realmente que se tornasse oficial. Então, o dia que isso acontecer vai ser muito bom, porque o dia que o Arduino incorporar essa biblioteca como sendo oficial, aí abre um leque de opções bem maior do que só o W5100, até porque existe uma questão de preço. O Enki 28J60 é muito mais barato, né? Ele é um microcontrolador um microcontrolador não, na verdade ele é um controlador de Ethernet da Microchip, e ele é interessante porque ele é barato, ele precisa de poucos componentes externos. Então, se vocês quiserem montar, incorporar essa funcionalidade em uma placa que vocês vão desenvolver, vocês podem fazer isso facilmente com poucos componentes externos, utilizando esse chip. E o mais legal é que ele tem versão, ele não tem só SMD, ele tem a versão DIP, ou seja, a versão PTH, que pode ser colocado igual o Arduino colocado num soquete, e tendo a biblioteca funcionando, fica transparente. Então, a questão de hardware, de física do Enki 28J60 é bem resolvida, mas a questão da biblioteca é onde empaca. Eu criei a biblioteca, eu tive que refazer ela meio que do zero, mas eu fiquei com muitos cabelos brancos por causa disso, mas funcionou. Ainda tem muita coisa para melhorar nessa biblioteca, mas pelo menos é uma versão mais próxima à do W5100. E esse módulo ele tem muitas vantagens, né? Ele é barato, ele tem a versão módulo, não só a versão Shield. Ele tem uma melhor integração com Arduino Standalone, ou seja, Arduinos como o Protuino, como o Arduino Supervisório. E ele não utiliza o conector ICSP do Arduino, que dá muito problema no Ethernet Shield W5100, é que ele funciona em cima do Arduino. Tirou ele de cima do Arduino para funcionar com o Arduino Standalone, então é um parto. Então, nisso daí o Enki 28J60 ele leva grande vantagem. Bom, enfim, vamos dar uma olhadinha no código para vocês verem que a biblioteca. Deixa eu ir lá na biblioteca. Eu vou pegar a do Enki 28J60. O que eu tenho aqui? Eu tenho os arquivos. O ponto de entrada é esse daqui, é o ponto .h. Deixa eu editar com o TextPad para ficar melhor. Então aqui eu tenho a definição de quantos botões eu vou ter na biblioteca, qual a quantidade de texto máxima no botão, tá? Então isso aqui, ó, vocês podem ver que essa biblioteca eu tive que limitar em 2 botões por uma questão de memória aí do Arduino, eu tive que limitar. E o texto máximo do botão também. Outra coisa importante é o seguinte, tanto o Enki 28J60 quanto o W5100 tem nessa parte do CPP, ou seja, a parte de código da biblioteca, vocês têm aqui o HTML. Ele está fixo aqui no código. É lógico que ele vai concatenando aqui com as partes variáveis, mas essa parte fixa vocês podem alterar caso vocês queiram alterar o código, está todo aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que essa biblioteca que eu desenvolvi aí pro Enki 28J60 ela ajude a que esse modelo de Ethernet Shield ganhe mercado, e também para ter uma opção, né? E eu gostaria da ajuda de vocês para lá no fórum a gente ir incrementando essa biblioteca, e quem sabe um dia a equipe do Arduino não utilize essa biblioteca como oficial e a gente possa ter isso já pronto no Arduino de forma oficial. Tá bom? Bom, pessoal, eu também acabei fazendo um post no meu blog renatoaloy.blogspot.com sobre esse assunto do atraso do curso Arduino e sobre esse dilema aí que eu estava explicando para vocês do Enki 28J60. Então aqui vocês podem dar uma olhada nessa matéria que eu lancei aqui sobre o Enki 28J60, tá?
Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Segue para vocês os links do canal do curso Arduino no YouTube, a loja do curso Arduino, o fórum, meu e-mail de contato, renato.aloy@gmail.com, o Facebook do curso Arduino, o Twitter e o meu blog renatoaloy.blogspot.com.br. Tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima aula.